Odiado por muitos e amado por outros, a casa foi o primeiro Oni superior a ser mostrado no anime de Kimetsu no Yaiba. Sua aparição repetida durante os acontecimentos do Trem Infinito causou um grande alvoroço entre os fãs da obra, principalmente pela morte de Rengoku, que caiu nas graças dos fãs. A casa tem um dos passados mais tristes da obra e ele também é um dos Onis mais poderosos dela, e é dele que vamos falar agora. Fala galera, mais um vídeo aí, dessa vez dando prosseguimento à nossa série de Kimetsu no Yaiba, e dessa vez vamos falar dele, a casa. Então hoje vamos falar sobre sua história, seus poderes e várias curiosidades sobre este Oni que ocupa a terceira posição. É um dos mais poderosos da obra, então já sabe, né? Pega aquele copão d'água, sente-se confortavelmente, deixa o like para dar aquela ajudinha no crescimento do canal e bora pro vídeo. Quando ainda era humano, a casa era um jovem chamado de Hakuji, nascido na parte mais pobre de um vilarejo. Sua vida desde novo não foi fácil, seu único parente vivo era seu pai, que estava muito doente e por conta disso não poderia trabalhar. Vendo sua situação, ele não viu outra maneira de sobreviver senão recorrer ao crime e por conta disso ele desenvolveu uma obsessão por ficar mais forte. Sendo assim, ele cometeu inúmeros crimes, porém um dia foi pego, sendo levado até um magistrado do governo e marcou seu braço com 3 tatuagens, e se ele cometesse mais crimes, eles arrancariam eles. Após isso, ele leva inúmeras chicotadas, que fariam um humano normal desmaiar de dor, porém ele se manteve lá de pé. Ele respondeu ao magistrado que não se importava em perder os braços, porque mesmo que os perdessem, ele ainda teria suas pernas. Já seu pai, que estava muito doente, começou a se sentir ainda mais culpado pelo que o seu filho estava fazendo. O garoto só estava roubando porque ele precisava de dinheiro para os remédios dele. Com um sentimento de culpa em seu coração, ele tomou uma decisão. Ele iria desistir de sua própria vida em nome de seu filho, para que ele pudesse ter uma vida normal e honesta. Quando Hakuji volta para sua casa, ele se depara com um vizinho que o entrega as notícias. O garoto fica destruído, culpando o mundo, dizendo para si mesmo que os pobres não têm nem o direito de viver. Ele parte para cima de 7 homens, os espancando brutalmente. Hakuji naquele dia fez valer o seu apelido de criança demônio. Ele espancou aqueles homens sem nenhuma piedade, e enquanto se perguntava o do porquê seu pai fez aquilo, ele não se importava em cuidar do seu velho, que apesar de estar em um estado deplorável, ele ainda assim o amava e iria continuar cuidando dele. Nesse momento, um homem trazendo um kimono branco aparece e o convida para o seu dojo. Hakuji não se importa e parte para cima do homem, que está muito impressionado com a força do garoto. Derrotar 7 homens com tão pouca idade era um feito impressionante. Nessa hora, ele mói o garoto na porrada, o levando para seu dojo. O homem revela seu nome, Keijo. Ele se revela ser um professor de artes marciais, porém sem nenhum aluno, por isso vive de bicos. Keijo pede para ele cuidar de sua filha, Kyoki, uma jovem 10/10, porém com uma péssima saúde. Como ele não poderia ficar em casa para cuidar dela, e ele não tinha mais ninguém para fazer tal trabalho, já que sua esposa se autocapotou. O tempo passa e os jovens se aproximam. Kyoki acaba pedindo desculpas para ele por ter que cuidar dela. Já Hakuji diz que não tem problema, ele já estava acostumado a tratar de pessoas enfermas, e o tempo continua passando e o garoto se torna discípulo de Keijo. Com os treinamentos, sua força, que já era grande, naturalmente se torna ainda maior. Enquanto cuidava de Kyoki, eles foram se aproximando até que tiveram uma conversa. A menina conta que sonhava em ir ver os fogos de artifício. Hakuji diz que não se importa em levá-la nas suas costas, mas caso não desse, eles poderiam ir ano que vem. E dali pra frente surgiu um certo sentimento de afeto entre os dois. Mais um tempo se passa e Hakuji descobre como seu mestre conseguiu aquele dojo. Afinal, ele não era um samurai e nem rico. Acontece que no passado ele salvou um senhor de idade que não tinha filhos nem descendentes, então como agradecimento ele deu as suas terras após sua morte. Porém, isso gera uma treta lascada com o dojo vizinho que queria essas terras. Então eles começam a
os perseguir, eles continuamente os desafiavam, mas nunca conseguiram vencer aquele homem por mais que tentassem. Por causa dessa perseguição, o dojo daquele homem nunca teve um aluno sequer, além do próprio Hakuji. E dali pra frente, 3 anos se passam. Keijo oferece seu dojo e sua filha ao garoto, que não entende de imediato. Ele pensava que por causa de seus crimes passados, ele jamais poderia ter uma vida normal. Ele pensava que talvez ele vivesse uma vida infeliz para sempre. Porém, nessa hora, as memórias de seu pai o voltam à mente. Talvez o seu pai estivesse certo. Ele poderia sim ser feliz. Contente, então ele aceita essa felicidade. Daquele dia pra frente, ele foi a um show de fogos de artifícios com sua noiva. Eles têm uma breve conversa onde a garota explica o porquê o amava. Ele nunca desistiu dela quando todos haviam desistido. Quando sua mãe se matou para não ter que cuidar dela, quando seu pai a olhava com desgosto, ele foi o único que se manteve perto dela. Ele foi o único que não desistiu dela. Graças a ele, ela agora pode ter uma vida normal. Isso graças a ele. Hakuji, extremamente feliz, volta à sua cidade natal para contar as novidades a seu pai. Mas a vida não é fácil. O mundo é cruel, e quando ele retornou, o que ele encontrou foi os corpos de seu mestre e de sua amada. Sem entender nada o que aconteceu, ele cai em desespero, mas nessa hora a verdade chega a ele. A água do dojo foi envenenada e ele sabia quem fez isso. O mesmo dojo que vinha há anos querendo suas terras, o mesmo dojo que não permitia que novos alunos se juntassem a eles. Sim, foram eles, só pode ter sido eles. Com ódio em seu coração, ele foi ao encontro de quem fez isso. Ele teria sua vingança, e quando ele terminou, o que se seguiu foi uma cena que só poderia ser feita pelo mais brutal dos Ronins. Não dava para saber o que era de quem. Era como se um triturador de carne tivesse passado por ali. Ninguém foi capaz de entender o que foi aquilo pelos próximos 30 anos. Era como se um demônio tivesse passado por ali. Esses rumores chegaram nos ouvidos dele. Muzan, que ficou intrigado, afinal ele não enviou nenhum Oni para lá, então ele foi averiguar. Chegando lá, ele encontra o jovem Hakuji destruído por dentro, totalmente quebrado. Muzan oferece seu sangue a ele, o que o garoto aceita. Daquele dia em frente, a casa nasceu um Oni que desde seu nascimento já era poderoso, um verdadeiro demônio. Ser humanos normais, quando se tornam Oni, se tornam extremamente poderosos, o que se tornaria um humano como ele, que desde novo já apresentava ser fora do comum. A casa se tornou um dos 12 Kizuki, mas apesar de ser um Oni poderoso e perder todas as suas memórias, ele ainda manteve um pouco de sua humanidade. Um lado dele não permitia que ele matasse mulheres, e isso se deve à memória de sua amada, que por mais que tivesse sido apagada, ainda estava presente no fundo de sua alma. Poderes. A casa Elua Superior 3 é um dos mais fortes da obra em termos de regeneração e libera a imortalidade. Para vocês terem uma ideia, ele foi capaz de regenerar seu pescoço cortado com pura força de vontade. Sua resistência é tanta que sua pele parece diamante e sua força é colossal, podendo criar ondas de choque apenas por balançar seus punhos. Seu Oni que usa só força bruta é poderoso, o quanto um Oni que usa artes marciais poderia ser. Pois é isso que você vai descobrir agora. Kenkin Jutsu, sua arte de sangue é tão roubada que o tornaria invencível se não fosse pela autora dar um power-up que o cauterasse. O nome dessa técnica é a agulha da bússola, Hashin. Ele pode simplesmente sentir, medir e achar os pontos fracos de seu oponente. Não entendeu? Deixa que eu te explico. Pense nela como o instinto superior do Goku. Ela pode determinar a força de seu oponente. Ela pode prever exatamente aonde os ataques irão acertar. E ela também pode direcionar seus ataques diretos para os pontos fracos do seu inimigo. Sem falar que quanto maior for a vontade de lutar do seu inimigo, mais forte essa habilidade fica. Técnica de luta, Shoryu Shiki, basicamente é uma combinação de seus ataques que cria uma poderosa onda de choque. Jutsuki
Tenkai, sua técnica mais poderosa. Ele desfere vários ataques poderosíssimos e precisos, podendo ser usado como ataque de longa distância. Sem falar que quando usado com sua força total, ele pode atingir seus oponentes de todos os lugares, direções, ângulos possíveis. Um golpe verdadeiramente aterrorizante. Estilo de luta Shoryu basicamente é o estilo de luta que ele aprendeu quando era vivo. Curiosidades. O pseudônimo de Akaza contém a leitura Kan-ho-home, do kanji para gentil e doce, caverna e go-yomi-para, posição e status. Seu nome comando contém go-homi para komairo, curar. Devido ao primeiro kanji ser a leitura Omi do kanji para Komainu, é facilmente confundido com o kanji de branco. Outros do mesmo radical é pronúncia do "Isso não é uma aula de japonês, desisto, não estou conseguindo falar essa porcaria aqui". A técnica de Akaza, ou a agulha da bússola, forma a forma de um floco de neve, possivelmente devido à influência de sua noiva. O nome de Kyoki contém um kanji para neve, e ela usa 3 grampos de cabelo em forma de floco de neve. Akaza está em 17º lugar na segunda pesquisa de popularidade com 1982 votos. Akaza é o único membro dos escalões superiores falecidos que encontrou as pessoas que ele conheceu em vida, enquanto se transformava em cinzas. Há 2 membros dos 12 Kizuki que demonstraram isso, sendo o outro Rui. Akaza era um dos favoritos de Muzan por ser leal e sério. Akaza foi o único demônio dos 12 Kizuki que se recusou a comer ou matar mulheres e recebeu permissão especial para fazê-lo. Apesar de sua verdade, Akaza nunca sentiu respeito nem admiração por Muzan, ele só via como alguém que se dava ordens e se via como alguém que devia obedecer. Antes de se tornar um demônio, o movimento favorito e mais proficiente de Akaza é o Bell Splitter, embora seja incerto se essa ainda é o caso após sua transformação. Está implícito que Akaza manteve a maioria de suas características humanas como um demônio, incluindo suas tatuagens. À medida que seus crimes cresciam cada vez mais, matando e devorando pessoas, as tatuagens de seus braços se espalharam para simbolizar a quantidade de crimes que ele cometeu. Muitos dos ataques e técnicas de Akaza são nomeados como base em fogos de artifício, uma referência à sua promessa com a sua noiva. Akaza uma vez lutou contra Kokushiba por sua posição de lua superior. Ele foi derrotado, mas poupado, apesar da maioria dos adversários terem sido absorvidos após a derrota. Na Kimetsu Academy, Akaza é um dos estudantes do 3º ano e membro do clube de artesanato. Desde que era criança, ele foi prometido em casamento a Kyoki Shoyama. Ele e seu vizinho e seus pais concordaram com isso. Seu apelido são Hime e Hakuji Dono. O dublador inglês do Akaza, Busen Dodge, está atualmente em um relacionamento com a dubladora inglesa da Makio, Henrika Mendes. Akaza, um homem nascido na pobreza, onde o crime foi a sua única maneira de sobreviver. Mesmo que após abandonar essa vida e seguir um caminho honesto, novamente o mundo fez questão de pisar nele. Será que ele fez escolhas erradas ou será que o mundo o odeia? Bem, no final, pelo menos ele pôde encontrar o seu verdadeiro amor e talvez na sua próxima vida ele seja feliz. Então é isso, espero que tenham gostado deste vídeo, deu um trabalhinho para fazer, então se gostou, deixa o like para dar aquela ajudinha. Agora se não gostou, diga aí o que foi para mim estar trazendo o melhor conteúdo da próxima vez. Agora se gostou, compartilha com aquele seu amigo otakuino, fã de Kimetsu, se inscreve para mais. Aqui você sempre tem recomendações, tópicos, guias, temporadas e o carro-chefe desse canal, tudo ou quase, onde eu te conto tudo sobre um personagem ou um anime, resumindo suas temporadas e sua história. Então é isso, te vejo na próxima. Fui!